Boa tarde, cá estamos de volta para o debate da semana, desta feita com António Trindade, Ricardo Vieira e Miguel Sousa. O tema é único, o que nos disseram as eleições e o que fizeram os eleitos logo a seguir. É este o contexto, o cenário para a conversa. Não sei, Miguel Sousa, se tem alguma frase a este propósito. Sobre as eleições, tenho muitas. Tenho um artigo já escrito, tenho conversa para Sai só fazer. para a semana. Tenho conversa para fazer, ideias para dar, críticas a fazer. Portanto, isto por meio, não há nenhuma frase para já. Não, é perder tempo com frases. Ricardo Vieira. Também não. A não ser talvez uma que eu vi hoje que achei muita graça. Foi talvez o líder do Chega anda a apanhar muito sol na cabeça. Essa é recente, mas foi do líder parlamentar do PSD. Mas Ainda o líder de parlamentar. lá, Não, o de cá, líder de cá, daqui. de cá. Mas parece que o de lá também andou ao Mas sol. então outro cá não é líder. Portanto, Ainda não, mas não. ou melhor, ainda é. Deixará de ser talvez no dia 5, se as coisas evoluírem numa determinada. Então, tem dado alguma frase que. Eu tenho uma frase que li hoje no Diário de Notícias e que, de certo modo, espelha aquilo que é a minha convicção ou aquilo é o meu sentimento sobre os resultados e, sobretudo, o futuro. E está muito ligado, no fundo, aqui a duas palavras. Uma é a abstenção e outra é a equidistância. E, na realidade, o Nuno Morna, hoje, vocês publicam aqui uma frase do Nuno Morna dizendo: continuamos equidistantes a todas as forças políticas que podem criar uma solução do governo. É verdade, é de 1 para 19. É verdade. Aqui, É o que equidistante. acontece é que a abstenção foi a grande vencedora, foram 47% de resultados, e agora todas as combinações que se possam fazer aqui em termos de próximo futuro na região vão passar por uma palavra que se chama abstenção. Quanto maior for a abstenção, mais jogos se podem fazer de poder. Mas não houve mais abstenção. Em vez de ser uma afirmação pela positiva, vamos estar a olhar para o futuro numa perspectiva. O maior abstencionismo possível gera maior possibilidade de exercício do poder. Ok, fica a tese de António Trindade na abertura. O Miguel Sousa tem muito para dizer. Mas eu sei que já se falou muito dos resultados eleitorais. Falta se calhar falar mais do Next, daquilo que aconteceu depois. E há uma pergunta que eu lhe tenho que fazer. Então, Algo que aconteceu depois foi, alegadamente, um acordo entre PSD e CDS e, segundo a porta-voz da Comissão Política do PSD, Rubina Leal, foi mesmo votado um acordo na Comissão Política. Isto é verdade ou é mentira? eu venho para aqui confirmar ou desmentir. Eu não venho para aqui confirmar ou desmentir o que se passa na Comissão Política. Eu não conheço nenhum acordo, mas também não estou a dizer que estava lá dentro. Você agora tem que investigar tudo isso para chegar a uma conclusão. Então eu desconheço qualquer acordo. Política, não? Eu desconheço qualquer acordo, não conheço. Eu que leio é no diário, que há o José Manuel Rodrigues a dizer que há, portanto, um acordo, que o acordo acolhe por inteiro o programa do CDS e que o torna presidente da Assembleia Legislativa. Esta parte era onde que eu sabia. Essa coisa do programa do CDS ser incluído nesse acordo faz pensar que vai ser difícil, se for preciso juntar para ter 24 deputados, se for preciso juntar outros programas de governo, outros programas de outras candidaturas que se queiram juntar ao bolo, vai ser um programa engraçado, de acordos, cada um com programas diferentes, se calhar alguns contraditórios. Portanto, isso é uma consequência, é já ir à ferida. Eu acho que temos que começar porque isto tem perdedores e tem vencedores.
não é, portanto, o Ricardo está-me aqui a mostrar que isto não é televisão, está-me aqui e penso que eu acordo, é tão pequenininho. É tão pequenininho. Não, mas tu podes conhecer e ter. Até pode ter a tua assinatura. E eu desconheço. Não posso fazer mais nada. Tá bem, mas a pergunta foi objetiva. Fui votado ou não na Comissão Política? É como ele se... Não me cabe a mim de fazer dar esse tipo de A resposta. notícia diz que não- foi votado por unanimidade. Depois pedes-me outras coisas e foi isto, e foi aquilo, e foi aquilo outro. Isto não é razoável, portanto, eu Só queria que ficasse claro. Tá bem, mas vai ficar assim, porque eu não vou com certeza dizer o que faço lá dentro. Estávamos a falar do acordo que eu não conheço, não posso concordar nem discordar, ainda que acho que é uma coisa que é mentira, é de que o acordo, esse tal acordo a existir com o CDS, de estabilidade política. Não percebo onde é que está. Primeiro, o senhor José Manuel Rodrigues não é pessoa para estabilidade. Portanto, é pessoa para fazer exigências de tal natureza que com 2 deputados, sem trazer maioria absoluta, exige o cargo de presidente da Assembleia Legislativa. Isto não é o de uma pessoa estável. O estável era arranjar-se uma maioria, arranjar um grupo de 24 deputados no mínimo e depois quem vai ser o presidente. Agora, chegar ali pequenininho, assinar e dizer que quer fazer parte disto, mas não tens votos, não, mas ele quer fazer parte disto, mas também quer ser presidente da Assembleia. Qual era a solução, na sua ótica? Qual a solução? Para a tal maioria. E procurar os 24 para fazer a tal estabilidade. Só vai haver estabilidade se nós juntarmos com o PSD, e esta estabilidade faz parte do ponto de vista do PSD, pode haver outro grupo sem o PSD, mas no interesse do PSD é juntar 24 que fazem uma maioria e que estavelmente durante 4 anos conduzem a Madeira à governação bem sucedida. E depois é que se vai ver, porque ainda chegam e diz que quer ser presidente do governo. Portanto, ainda me chega algum com 3 deputados e dizer, se eu der os meus 3 deputados, ficam com 25 ou com 24, neste caso, portanto têm 21, mas eu quero ser presidente do governo. E o PSD vai aceitar? O PSD vai aceitar tudo? Só por causa de que quer ser governo? Eu acho que isto merecia, e principalmente com o CDS, porque já tinha o histórico. Se nós quebramos com o CDS e no PSD houve uma ruptura com o CDS, porque veio das bases, veio do partido. Não foi ninguém que resolveu separar só porque assim entendeu. Não. Pressionaram, eu fui um deles. Não, mas foi isso. Foi isso. Ainda perceber. Problema de infância que está para ser resolvido. Não, é um problema de infância. E vou dizer qual é o maior problema. É porque eu não gostei de nada de ver um social-democrata da direção do PSD escrever que uma maioria de direita. Onde é que está a maioria de direita? Agora o PSD parece passou a partido de direita, mas passou a partido de direita em Congresso, aonde é que se fez essa caminhada. O PSD é um partido centro-esquerda, é um partido social-democrata, e é assim que tem que ver e que tem que ser. Agora, um partido de direita, a maioria, aliás, ele escrevia, existe uma maioria parlamentar de direita. Mas isto não é verdade, nem é assim que vai ser. Esperemos que não seja. Portanto, temos que começar. Está bem? É o que eu estou aqui a dizer. Portanto, estamos descansados da vida. Portanto, não vai haver outra coisa neste momento do que perceber que hoje, no sexta-feira, às 7 da tarde, nós estamos aqui numa situação que a tal estabilidade não está que o CDS traz é mentira. E depois, se vai haver alguma, ainda resta ver. Ricardo Vieira, em relação a tudo aquilo que o Correio propôs, nomeadamente a este... Eu
queria começar por dizer que, ao contrário do que se dizia, que o PSD sozinho tinha mais votos do que em coligação com o CDS, as eleições provaram exatamente o contrário. Não O sabe, PSD sozinho não teve sabe. menos 8.000 votos do que a coligação nas últimas eleições. E, portanto, essa teoria morreu pelo resultado eleitoral que aí está. Mas não, A segunda questão, Ricardo, eu falei agora não, não, vejo, mas ainda Agora se- não. Agora Não, mas ninguém queria os votos do CDS junto Pronto. do PSD. Ainda bem. É matemática, Pelos vistos não é. não é Agora, política, é matemática. segunda coisa, aquilo que foi tornado público é de que o PSD vai apoiar a candidatura do Zé Manuel Rodrigues a Presidente da Assembleia. E é preciso esclarecer aqui uma coisa desde já. Vai-se ver. Só é Presidente da Assembleia quem tiver 24 votos expressos, e são votos secretos e uninominais. E a Existe potência- para a eleição Exato. para Presidente da Assembleia mais do que para o programa do Governo. Exatamente. E podemos estar, e mais, se não conseguir eleger os 24, vamos estar de eleição em eleição até se conseguir os 24. Não há ali maiorias relativas. Tem que ser 24 votos expressos. 24 a dizer sim. 24 a dizer, é esta a lista que eu apoio, é este Exato. candidato que eu apoio. Pelo menos 24. Pelo menos 24. Pronto. Claro. Isto significa o seguinte, que a candidatura do Zé Manuel Rodrigues, apoiada pelo e apresentada pelo PSD, não é suficiente para ter a eleição Apresentada pelo PSD. pela candidatura, sempre. Isso não é pelo próprio, é pelo PSD. Não. Não. A candidatura é apresentada entre 5 e 15 deputados que têm. Não é o CDS candidato. Não é suficiente. Não pode. Suficiente, eu sei que não é. Mas também, preciso. mas 5 também deputados no mínimo, eu acho que sim. Exato. Sim. pronto. Mas são 5 deputados no mínimo e 15 no máximo. Portanto, tem que haver uma lista de pessoas que propõem que o Zé Manuel Exato. Rodrigues seja presidente. Depois há outra coisa que eu gostava já agora de desafiar. Quem era a pessoa que eventualmente tinha mais votos que o Zé Manuel Rodrigues na Assembleia? Gostava de saber. Gostava que alguém apresentasse um nome e dissesse assim, bem, este é capaz de ter mais votos que o Zé Manuel Rodrigues. Era uma especulação, mas que é uma especulação engraçada. Vai-se ver. Terceira questão. Não foi dito, todo o programa do CDS está para ser integrado no programa do governo. Isso não foi dito em lugar nenhum. Aí eu vou Foi te dito, falar. não está. Está aliás Diz no aqui, diário. há propostas do CDS que serão integradas no programa do governo. Não é isso Há muitas propostas do CDS, o diário, não sei o que é que escreveu, Deixa acabar o eu sei do que estou a falar. Agora, há muitas propostas que o CDS apresentou durante a campanha que não vão estar no programa do governo. Ninguém tem que eles sobre essa matéria. E aqui o que se conseguiu, que eu acho que apesar de tudo é um aspecto positivo, foi, aliás, um aspecto positivo que foi até, repare, foi a única forma do Dr. Miguel Albuquerque ser entesteado. Se não, Porque havia do outro lado 21 deputados que tinham um outro candidato. 20. 20. Portanto, ou havia 21 contra os 20, ou então eram 20 que eram entesteados. Nem É mais. preciso termos a noção clara disto. Portanto, o acordo, o dito acordo, o entendimento, permitia ao senhor representante da República chamar o Miguel Albuquerque e dizer assim, és tu que és entesteado para presidente do governo. Só isto. Portanto, vir dizer que não garante nada, no fundo, julgo que isto é evidente para toda a gente. Agora, só por si garante a estabilidade, garante a aprovação do programa do governo? Não garante. Porque basta que haja uma maioria de bloqueio, como agora se costuma dizer, basta que o Chega se junte ao JPP e ao PS num voto contra, o programa do governo não passa. E se o programa do governo não passar, o governo está de missionário. E a segunda Implica, na hipótese, minha opinião, implica a admissão do governo. e É uma entra a questão segunda de hipótese em jogo? entrará aí, a minha opinião, isto aqui, como sabe, a lei não é muito precisa. Exatamente. Mas, na minha opinião, há duas hipóteses em consequência disso. Ou mantemos um governo durante 6 meses, que é o período até haver novas eleições. Da primeira opção, Primeira opção. Portanto, fica o Dr. Miguel Albuquerque em gestão com o seu novo governo durante 6 meses, sem orçamentos, sem Nada. propostas de decreto legislativo regional apresentadas pelo governo, mas a Assembleia em funcionamento. Né? Segunda hipótese, os partidos indicam uma outra pessoa. Não é o representante da República que vai indicar ninguém, porque aqui não estamos em sistemas presidenciais. Aqui é sistema parlamentar. Só os partidos é que podem indicar. Quem? Qualquer partido pode indicar uma pessoa para presidente do governo. Tem que lá chegar, julgo eu se fosse representante da com República, garantias. tragar-me um papelinho assinado para ver se tem os 24.
ou pelo menos uma maioria simples que em que os outros já estão. Se aparecer lá alguém que tenha um papel assim assinado neste sentido, vai haver um novo presidente do governo. António Trindade, foi nesta base, nesta segunda hipótese que JPP e PS se apressaram a apresentar um acordo. Eu julgo que o nosso objetivo de discussão tem que, evidentemente, ultrapassar um pouco estas contas de somar e de sumir para conquistar maiorias. E julgo que nós estamos aqui a poder desempenhar um papel um pouco mais profundo do que isto. O Ricardo tem referido muito que nós vivemos num regime de um sistema parlamentar. Primazia ao Parlamento. Então eu gostaria de referir aqui duas coisas. Em primeiro lugar, num regime, vivendo num sistema parlamentar onde é dada toda a primazia, toda a dignidade a um Parlamento, que sentido faz ser um presidente, ser eleito um presidente que tem uma representatividade de 3,96% dos votos? Temos que ter isto em consideração, porque não houve uma coligação. Houve efetivamente, concorreram separadamente os partidos. E o que vai acontecer é que, além dos 47% de abstenção, nós vamos ter o presidente do principal órgão regional indicado por 3,96% dos votos. Este é um ponto. O segundo ponto... Não pode ser indicado. Não, indicado. Não é indicado. Não, desculpa. Não, ele vale. Dá-lhe o partido que tem. É representado, efetivamente, por um partido, José Manuel Rodrigues, não é José Manuel Rodrigues da pessoa em si, mas efetivamente, indicado pelo CDS. Há um outro ponto aqui que é muito importante, e eu gostaria de referir uma conversa que tive ontem com 4 amigos, clientes hoteleiros holandeses, que referiam os resultados das eleições na Holanda. Bem, a Holanda que teve problemas complicados, difíceis de obter, então consegue efetivamente uma maioria parlamentar, um sistema parlamentar também como a da Madeira, e o que consegue são os 4 maiores partidos aceitam efetivamente se coligar para o exercício do poder. Mas nenhum dos líderes partidários é primeiro-ministro. Delegam numa personalidade com representatividade a nível nacional suficientemente alta e os 4 líderes parlamentares lideram. A representatividade não é eleitoral. Não é eleitoral. Não tem. Os partidos têm... Vocês 3,4, 3,4. António, isso é noutro planeta. Não é um outro planeta. É qualquer coisa que a gente tem de pensar. António, se quer ultrapassar este ambiente, dos ambientes das abstenções, eu vou exercer o poder baseado na contagem das abstenções. Isto é mau. Isto não revela. estamos de acordo, mas Uma garantia de exercício de poder. vamos fazer um exercício. Não. Vamos transpor para a Madeira essa solução holandesa. No regime, este sistema parlamentar teria como líderes dos grupos parlamentares o Dr. Miguel Albuquerque e o Dr. Paulo Cafofo. E uma maioria destes 2 partidos, ou destes 3 partidos, encontravam aqui a possibilidade de eu ter um executivo, e tenho na realidade um presidente, um executivo, que mais vai lidar, inclusivamente, em grandes áreas de discussão regional que se vão colocar num futuro próximo, em áreas de abrangência geográfica, onde o poder local já é distribuído entre o PSD, o CDS e o JPP. Quem seria essa figura? Não, repara, vamos trabalhar sobre isto. Okay. Cuidado. Não, pensei que já tivesse uma solução. É tudo impossível. Mas desculpa, deixa-me só. Isto é utopias por utopias. Utopias existem. Claro. E muitas das utopias foram efetivamente consagradas. E o que está a acontecer em termos de Madeira é que nós somos orgulhosamente sós, incapazes de olhar para o resto e vamos depender de exercício do poder. Mas, se olharmos para os grandes temas que se colocarão em termos de próximo futuro para o desenvolvimento desta região, tem necessariamente de passar num consenso entre um poder regional e um poder local, que é exercido, na sua grande maioria aqui, entre 3 partidos.
o JPP, o PS e o PSD. Se olharmos para a área de território que nos obriga a pensar a própria distribuição de poder entre um poder regional e um poder JPP tem local, tantas câmaras como o CDS. para, é importante. É importante, não, mas eu não estou a falar, já não estou a falar só em termos de Bem, o CDS, afinal, Não. também entra na equação. Para. Já não há PC, portanto. Não, vamos lá ver, não. Vamos, eu Nem é diria. preciso iniciar. Não, Miguel, há um fator aqui que é Tony. importante. Nós temos. O que é que nos apresenta? É que os teus argumentos, repara, os argumentos que apresentaste de não ser um partido de direita, ser um partido de centro-esquerda, eu vou pegar nos programas do PS e nos programas do PSD e vou pedir que me analisem onde é que estão as grandes divergências entre estes dois Mas é que partidos. nem o PS é de esquerda. Mas repara, mas eu não quero fazer comentários, nem o julgo também, como estavas a referir, o PS tem um partido de direita. Há determinados momentos na vida, e eu digo na vida ocidental, na vida nacional e na vida regional, onde tem de haver aqui algum cheque. Eu referi isto numa declaração ao Diário de Notícias de há dois dias ou 3 dias. É impressionante o número de pessoas a dizer eu não acredito que isto seja possível, mas faz todo o sentido, efetivamente faz. Claro. E há determinados momentos, e eu julgo que esta nossa possibilidade falar num órgão de comunicação social é tentar encontrar alternativas, porque a discussão destas gerir, isto tal como peço desculpa, Ricardo, só. A palavra tem influência. Para que isso aconteça, é indispensável pelo menos 6 deputados da oposição se abstenham. Se os 26 deputados da oposição atuarem... Então, isso é matemática. Essa é a tal matemática que a gente estava a fazer. Andamos nós a discutir o exercício do poder como Em um função mero da exercício de somar ou de sumir. E isto tem que ser Os ultrapassado. sistemas proporcionais são normalmente assim. Eu Esta acho- proposta do António só tem um probleminha que se chama Chega. Que não ali. Ora, muito bem. Ricardo, eu peço Acho que desculpa. esta proposta do António, em termos de uma solução governativa à Bloco Central, só favorece o Chega. Preciso ter a noção disto. Neste momento é esse. A dimensão Agora, que o bloco... a Outra dimensão- coisa é, António, só para dizer, outra coisa é ter entendimentos alargados sobre o futuro da região e, em particular, na relação com o continente. Isso estou 100% de acordo. E na temos relação- aqui E na relação a com falar o disso. Também fundamental. estou de acordo. Sobre isso temos vindo aqui a falar 50 vezes. Vou manter calado até poder falar. Não, Pode falar. calma. Não, Era só... Não, é que senão dispensamos Estou a um. gostar tanto, estou a gostar tanto. Não, eu tive o cuidado de abrir este debate da semana com o Miguel de Sousa, que escapou à questão. Portanto, Não, eu se escapei. continuar a ser moderador, vou sei continuar que a fazer questões. Querias me perguntar uma coisa que é Não. potencial. Claro, neste debate, que aquilo Tem nada a ver. feito pelo PSD, que houve votação por unanimidade, é um logro. Eu não sei, isso eu não Aquilo sei. que foi dito Não estou percebendo. é o Miguel de Sousa continua a ser contra essa junção de forças. Por isso, Sou contra a junção de forças, Por mas isso- o que é que tem a ver a com... minha pergunta foi nesse sentido e ficou claro. Muito bem. Mas isso então é um pormenor ainda maior que Não. a questão de põe toda. Era um por maior para alimentar o resto do debate. Já agora, Eu há um outro percebo. por maior. Miguel Albuquerque já adiou a apresentação do governo. Como toda a gente sabia até hoje, estava marcada para segunda-feira, passou para terça-feira esta apresentação. Não sei se é por férias de alguém Dele próprio, está no Porto Santo. ou do senhor representante, que também não Não, está. o Presidente da República é fim de semana só. É só o fim de semana. Segunda-feira estará cá. Portanto, já agora que falamos no representante da República, Miguel de Sousa, senti que houve um forçar do entendimento do PSD com o CDS. Do representante da República, não sei, não faço, não ouvi a voz dele, Não, não sei. E é só a última vez que ouvi o representante da República falar foi para dizer a toda a comunicação que ele é que mandava. E até hoje não mandou nada, porque esperámos que o Marcelo Rebelo de Sousa acabasse a quarentena para poder deliberar. O Marcelo Rebelo de Sousa dissolveu e afinal ele não mandou nada. Portanto, não sei se manda, se não manda. Tem nenhum alguma dado coisa. sobre isto. Não tenho nenhum dado. Já agora, uma outra questão que tem a ver com, na segunda-feira, parece que o PSD ficou surpreendido com a rapidez com que PS e JPP
se entenderam e apresentaram Eu um acho que toda acordo a de gente princípio. ficou, eu acho que toda a gente ficou surpreendida. Não, o Paulo sei se Cafofo só se foi anunciou. não estou a ser Não, nós não especificado, ficamos. Paulo Cafofo anunciou na véspera. Não, exatamente. Portanto, quando estou a dizer segunda-feira, não sei o que é isso, segunda-feira. Depois, quando houve o anúncio, o Paulo Cafofo não falou nessa parceria com o JPP, falou com todos os partidos e buscar todos os partidos para fazer uma maioria de esquerda, mas sem nunca aceitar o PSD, nem nunca. E depois, na segunda-feira, veio com uma parceria só com o JPP. Por acaso, na noite eleitoral falou disso. Eu nunca tinha visto, mas eu não prestei essa atenção, mas eu sei. Eu nunca tinha visto, foi. Estava no canal. Uma pessoa a perder 2 vezes tão depressa, 2 vezes seguidas tão depressa, que eu quase do PS, e outro ganhar e perder logo a seguir, que eu quase do JPP. Aquele, eu penso que estavam, tiveram no melhor no domingo, cada um na sua realidade, e depois tiveram no pior na segunda-feira. É a posição do JPP. Eu tenho consideração por algumas pessoas, mas eu acho que tudo uma coisa desastrosa. Aquela coisa de ir dar o abraço, levar o abraço do urso ou do PS. Porque é preciso não esquecer que o JPP sai dali, cresce, está na hora de ultrapassar o PS. Então, quase taco a taco. Na próxima, percebe-se que ultrapassa o PS e eles vão para a casa do PS fazer uma retoixa. Miguel, Onde é que ia dar? eu não quero defender aqui, não estou aqui a defender o JPP, mas convenhamos, atacar é um problema que tem que ser discutido internamente pelo JPP. Nós fazermos aqui um juízo de valor. E acha que foi? Mas então, Não, para. mas eu devo estar aí. Eu Não estou a perceber. vou. Então eu não falo do PSD aqui, tu não falas do PS, tu não falas, não, ninguém fala de nada, que os partidos devem ir para casa a fazer um juízo de valor. Tem que começar por fazer um juízo de valor. Mas eles façam, entretanto eu abro a boca. Ricardo, qual a sua visão deste acordo? Eu acho que o entendimento, aquela conferência de imprensa, melhor dizendo, A conferência de imprensa não se pode que nem chamar. foi conferência de imprensa, o comunicado lido em conjunto, revelou, a meu ver, teve coisas boas, coisas incompreensíveis e coisas muito más. As coisas boas foi, de facto, marcou a agenda. Impediu o Miguel Albuquerque, só por si, de ser investido no dia seguinte, sem acordo com outra força política. Isso foi, de facto, o grande e mais. Empurrou os outros partidos mais pequenos a se definirem. E o CDS agradece. Inclusivamente o CDS. Segunda questão. Uma nota a esse propósito, a Iniciativa Liberal definiu-se antes da conferência de imprensa e isso pode ter ditado um desarranjo. Pois, isso não me apercebi dessa calendarização. Estes foram, a meu ver, os aspectos positivos. E que revelou uma coisa que já vinha das eleições, é que, curiosamente, tendo o Cafofo tido o pior resultado para o PS, saí mais livre do que o Miguel Albuquerque das eleições que ganhou as eleições. Que às vezes as eleições têm paradoxos e isto é um deles. Sei mais que é. Mais livre. Tinha portas mais abertas para entendimentos do que tinha o Miguel Albuquerque, como se viu. A segunda coisa, que é uma coisa também curiosa, é, melhor, o que é que eu achei incompreensível? Um acordo daqueles, para ter credibilidade, para ter sustentabilidade, trazia ali um conjunto de pessoas, como há pouco o António aqui falava, como se faz na Holanda. Trazia ali um conjunto de pessoas. Isto será o meu secretário das Finanças, este será o meu secretário da Educação, isto da Saúde. Aonde? Não apresentou nada disso. Pior, aquilo que veio a o Paulo Cafofo. o Cafofo e o JPP e o Elvis. Não tem prestação uma palhaçada dessa. Eu estou a dizer que isto é o que Tu estava a até vai acreditar. ser lá no Agora, o que saiu dali, que a gente depois veio a saber, é que até tinha uma presidência do governo rotativa. 2 anos para um e 2 anos para outro. Que é uma coisa que dá aos cheios. Portanto, aqui não tinha credibilidade nenhuma. E é incompreensível. Como nunca vai ter. Duas pessoas responsáveis por partido. Borraram tudo. E o terceiro maior partido da região fazem uma figura daquelas. Agora, esqueçam. Pensemos o que vai acontecer na Assembleia da República. Espera, terceira questão. Que é uma questão também que é importante, que é aquilo que o Miguel Sousa estava a dizer. Eu, de facto, compreendo mal que o JPP
tivesse, assim à partida, aquilo que o Miguel Sousa estava a dizer, que é, JPP é o grande vencedor em termos de subidas eleitorais e acaba por se juntar ao partido que estava ao lado deles. Por que é que isso acontece? Eu acho que isso acontece por duas razões. Primeiro, para vir dizer às pessoas que no futuro há aqui esta alternativa. Eles desenham uma coisa para o futuro. E a segunda questão, que é uma questão que muito pouco se tem falado, e que eu sei que aconteceu, é que o PSD tentou uma aproximação ao JPP, depois das eleições, Ou uma facção do JPP. e levou sopa. E aquilo foi para limitar essas tentativas. Para limitar essas tentativas. Mas, Ricardo, O JPP, que acredita que tudo o Quer dizer que JPP... com a mulher para se afastar de um homem mete-se com o outro. às vezes é. Não, Ricardo, vai que ele chega na Assembleia da República e anda a acredita fazer. que tudo o JPP subscreve Não, esta acredito, aproximação? não acredito. Até sei que há pessoas que se expressaram contra. Desculpa, qual a aproximação? Ao PS Ao ou ao PS, PSD? ao PS. Ao PS não é fofo. É natural que não. Repare, vamos lá ver. Eu também tenho referido. Se Vou queremos estragar a história. se queremos seguir o pensamento de uma utopia, temos que admitir que as franjas vão efetivamente gerar situações de dificuldade em relação ao núcleo central do poder. Agora, por isso, este núcleo central do poder tem que ter a maior representatividade possível para poder haver eliminação das franjas e manter efetivamente uma maioria coerente. Porque nós temos vindo a discutir tanto se é maioria, se é minoria, se é isto aqui, e esquecemos do o que é que vai acontecer no futuro em termos de Madeira. O que é que está? Os grandes problemas Certo. que se colocam em termos regionais vão necessariamente obrigar a haver maiorias muito consolidadas. António, então explique-me isto. Na noite eleitoral, Miguel Albuquerque diz: estou aberto ao diálogo com todos. Na mesma noite, e até porque Paulo Cafofo falou depois de Miguel Albuquerque, Paulo Cafofo é claro: estamos disponíveis para dialogar com todos, menos com o PSD, que ganhou as eleições. Mas é que ele não diz isso ao Paulo Cafofo, dizia a gente. Não, mas eu fiz a pergunta. E referar-se do Paulo Cafofo. E referar-se do Paulo Cafofo. Convenhamos. É que temos que entender uma coisa. E as pessoas e estes responsáveis pelo exercício do poder político têm que olhar para a realidade dos factos que esta região está a assistir. Nós, no momento presente, e isto é tão importante, isto foi tão claro nestes resultados. Atualmente, o exercício do poder é o que chama efetivamente eleitores a votar. Quando eu não tenho poder, eu tenho muito mais dificuldade em ir buscar. E este poder é consubstancial ao produto, é representativo, bem, nas diferentes áreas regionais da Madeira. E o que é que nós temos? Nós temos Machico, PS, nós temos JPP Santa Cruz e nós temos Funchal e o resto PSD. Mas, evidentemente, esta zona, esta discussão que vai ter de haver necessariamente entre o poder regional, entre o poder e o poder municipal, é vital o entendimento. Eu estou a falar na área da saúde, eu estou a falar na área das acessibilidades, eu estou a falar... Mas este, Miguel, é um ponto, seja com coligação, seja sem coligação, o problema é que tem que ser afirmado pela positiva e não pela contagem dos votos das abstenções. Certo. Isso se calhar obriga a pensar um governo nesta base, Miguel de Sousa, ou indiferente. Para mim é impensável, nem é indiferente. É impensável essa coisa de os líderes partidários desaparecem. Quer dizer, foram líderes, andaram, foi o mais votado, mas desaparece. No contexto... Vamos buscar figuras, segundas figuras, e depois vamos buscar uma pessoa suprapartidária que vai ser o primeiro-ministro. Eu nem me estava a referir a isso. Na Madeira, atenção. Explica-me uma coisa. Por que é que os atuais secretários regionais não integraram as listas de deputados do PSD? É um critério que o Albação já teve e noutros tempos. Por isso eu te digo, esse critério de até porque são pelas suas capacidades para executivo não é necessariamente... Até porque são pouco políticos e são mais executivos. Se olhares para o governo, não vês ali parlamentares, gente das bases do PSD, há um ou dois que eu estou a ver, aliás. Mas já tem o futuro governo? Já tem o futuro governo? Quem? Eu não faço ideia quem é. Mas não faço ideia. Pode dar-nos alguma o governo que estava
Portanto, o tal que ia para as listas ou não ia para as listas, porque não se sabe se isto pode ser uma conversa da treta, se o governo sair da lista do Parlamento. Portanto, diz logo, mas isso eu não sei. Portanto, o que eu sei é que ao último governo não foi porque não são Mas em parlamentares, princípio deve repetir-se não grande parte representam- do antigo governo. não representam os conselhos, não são representam a políticos. população, não têm a representação popular que têm que ter para ser candidatos à Assembleia da República, à Assembleia Legislativa. Portanto, é assim. Não, São mais técnicos do que políticos. são executivos, são pessoas levadas para ali para executar, para ser governo, mas não para serem parlamento. Aliás, a gente hoje em dia vê que tem pouco debate político, tem pouca intervenção. Aqueles debates que haviam na Assembleia Legislativa, que iam até às 2 da manhã, até às 3 da manhã, mas porque havia debate, agora já Com os nem discursos da há. Fidel ali a meio. Aquele às 8 da noite, sem mensagem. Os discursos da Fidel ali a meio. 4 horas. 4 horas. As Não, mensagens políticas atualmente. Mas António, e eu disse ainda há bocado que estava calado, Não, 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 estava mas- a entrar nessa coisa. A pergunta é se Miguel Albuquerque, indigitado como presidente do governo, vai governar tendo em conta os aspectos que o António aqui sublinhou, ou se vai seguir outro rumo, mais Mas preocupado são os- em gerar abstenções. Não, ele vai governar com os apoios que proporcionar. Neste momento é difícil de perceber até quais vão ser. Neste momento vejo mais a dizer que não vão apoiar do que a dizer que vão apoiar. Portanto, não estou a ver onde é que estão os 24, mas pode ser que apareçam. Mas isso é a tal história da matemática. Agora, em Lisboa, na lógica do António, o PSD e o PS tinham-se juntos, hoje estão quase empatados. Tem dois deputados de diferença. Mas o António Portanto, perdeu isso. mas também, mas é o único. Quer dizer, depois pode ter mensagens a dizer que isso era ótimo, mas é preciso dar a cara. Mas ninguém quer uma coisa disso. Como disse o Ricardo, e bem, ganhava a terceira força. Quem é a terceira força? É o Chega. Enquanto nós estivéssemos a trabalhar convenientemente e de acordo, a nossa parceria funcionava. Quando ela começasse a quebrar, ganhava o Chega. E depois quem era o governo alternativo? Era o tal governo do Chega. Isso é impensável. Eu ainda acrescento. Não, coisa do outro não. Ainda Mas acrescento eu percebo que alguns setores da vida da Madeira, que alguns, não os partidos, porque isto é um problema de partidos, a democracia faz de partidos, e quem quer intervir e quer, portanto, dar opinião e quer influenciar a decisão, mete-se nos partidos, que é assim que a Constituição Portuguesa determina, mete-se nos partidos e vai à dança. E vai à dança. Agora, isto de estar cá fora, andar nos negócios, querer os planos, querer não sei o quê, e depois de definir as soluções, Mas é proibido. é outro nível de decisão. Estás a insinuar, não. Não, claro que não. Oh, Miguel, espero que não estejas a insinuar, Eu não. não estou a insinuar. Senão eu não vou logo a seguir. Eu não estou, não, porque eu não tenho negócio. Eu vejo, não, eu não tenho. Vê, eu não estou a insinuar, que eu sei que tu és um fiel socialista, membro do partido, e toda a intervenção que tu fazes de igual modo dentro do teu partido, Eu e portanto tu aqui só falas em Para voz alta. atenuar esta coisa que não está O Bloco Central precisa Sim. de Não, gelo. há uma coisa também que é preciso ver. Essa hipótese do Bloco Central, de alguma forma, foi, eu diria, paz à sua alma, quando o Costa se virou para a esquerda. Quando o Costa faz um governo com o PCE e com o Bloco, é óbvio que a hipótese do Bloco Central, um Partido Socialista, como tinha o Mário Soares, como era, por exemplo, na altura do Emanuel Jardim Fernandes, que era um Partido Socialista próximo do tal Centrão, aí eu acho que isso era possível. Agora, depois do desvio para a esquerda que o Costa fez, é evidente que as coisas complicaram. Ainda por cima fez contra o partido que tinha ganho as eleições, que foi o PSD, base do PS. AD. Não, isto é um facto histórico que é predominante. Até porque faltou
Desculpe, nós Não, não o Cafofo, Então, atenção, porquê é que nós não começamos com o primeiro Passos Coelho? e vamos- Em termos nacionais. e vamos. Qual foi a tendência do Passos Coelho? Não. Há alguma aproximação a um ambiente do Bloco Central? Mas, António, é diferente. O Passos Coelho ganhou as eleições. O Costa o que fez, tendo ficado em segundo lugar, introduziu uma coisa nova no país. Não estou a dizer que não tenha legitimidade para fazer, mas em termos políticos introduziu uma coisa nova. Foi aliar-se à esquerda e fazer um governo para Não que o Passos Coelho não fosse Isso não é o primeiro-ministro. primeiro, não é o Pronto. primeiro, Não estou a dizer que é o caso da primeiro. história da Em Portugal foi. democracia. Em Portugal foi. Não. Agora, segunda coisa, também é importante, o Cafofo fez na Câmara o mesmo. Exatamente. O Cafofo foi eleito e foi presidente da Câmara com a esquerda. E contra o PSD, e contra o CDS. Pronto. Isso são factos que fazem a história. Olha a história, Fazem a história. evidente. Agora, Mas a história também é feita de ambientes de unanimismos, de contradições e de evolução, sobretudo. eu vou dizer uma coisa, António, eu vou dizer uma coisa. Eu até acho que esta Assembleia que agora se formou, que é uma Assembleia, a meu ver, que vai crescer de importância, muita Se importância. tiver tempo. Vai ter. Até a Assembleia pode estar 6 meses em efetividade de funções sem governo. Isto pode acontecer, a gente tem aí uns cenários curiosos pela frente. Vai ser um trabalho bom para os jornalistas nos próximos tempos. Mas o que vai acontecer é que, não estando lá nem o PC nem o Bloco, eu acho que há agora ali uma esquerda mais moderada que possivelmente vai possibilitar esses entendimentos em termos de regime, que é uma coisa que era boa para a Madeira. Sim. É uma coisa boa para a Madeira. Era bom que as pessoas percebessem isso. Mas não há, Se entrassem uma no debate proposta de político. entendimento. A única proposta de ganhar, de ter uma maioria, é jogar na abstenção ou trazer o Chega para o poder. É esta, não há outra alternativa. E esta, para mim, é a total incoerência. Porque, sobretudo, e volto aqui a referir, a compaginação de poder entre entre o regional e os municipais nas principais áreas de desenvolvimento regional vão ter que passar necessariamente por um ambiente de acordo entre um PS, um PSD e a O Ricardo ainda não falou da hipótese de governo com aquilo que já se conhece. É necessário Miguel Albuquerque mexer a fundo ou manter? Eu acho que o problema do governo chama-se Miguel Albuquerque, e não propriamente os secretários que ele para lá leva. Porque o que se sabe, o que se tem vindo a ser público, não é? É que possivelmente a maioria dos deputados vai votar contra o programa do governo por ser o Miguel Albuquerque. O que cria aqui quer dizer, no fundo, aquilo que o Miguel Albuquerque andava a dizer que era bom ter estabilidade, se calhar o facto de estabilidade hoje chama-se Miguel Albuquerque. Que é uma coisa complicada. E então, aí... Ainda por cima é um homem que é legitimado por Amigo, eleições. eu acho que a gente tem que ter consciência de que o PSD concorreu a umas eleições onde foi vencedor, onde teve 36%, não interessa se é poucos ou muitos, é o maior resultado que existe, mas o PSD teve uma circunstância peculiar, incómoda e mais difícil do que sempre até hoje. Não é só aquilo que estão a falar aqui da situação do Dr. Miguel Albuquerque perante a justiça, como é que é um incómodo de investigação e essa coisa toda. Não, mas é bom crescimento, os nomes que aí estão. Aquele espetáculo da Câmara Municipal do Funchal, ou no avião, ou não sei o que, isto é tudo um incómodo para as pessoas que olham para estas coisas. A frieza e a distância com o Montenegro. A desfaçatez do Presidente da República, sem justificação nenhuma, dissolver a Assembleia e dizer que vão para eleições e eu não tenho mais nada para dizer. O Conselho de Estado a concordar. Um congresso do PSD dividido com o anterior líder ali a carregar contra o Miguel Albuquerque, mas ainda assim o Miguel Albuquerque foi um grande, um normal ou natural. E porquê que o anterior líder continua a carregar? Portanto, depois toda a hostilidade da comunicação social nacional e regional
quase que a escrever com Miguel Albuquerque não podia ser reeleito. Isto pode acontecer tudo, menos o Miguel Albuquerque ser reeleito. Ele não pode ser reeleito, ele não tem condições. Ele é isto. Isto nunca foi tão difícil. Eu não sei o que é que anda a ler, mas não vi nenhum jornal regional a escrever isso. Não, o diário na segunda-feira falava na esperada erosão do PSD, é isto que eu estou a explicar. Os social-democratas já que falam nisso. Eu estou-te a explicar porque, mas então escreves. O que eu estou a explicar é que era de esperar até que o PSD perdesse as eleições. E havia um receio grande de qual seria o resultado. O que é facto é que o PSD faz parte do ADN dos madeirenses. Os madeirenses têm um respeito e gostam bastante do velho PPD, PSD. E agora preciso que se diga aqui uma coisa que ainda ninguém tocou, mas que eu não deixo passar. É de que houve dos tempos em que o PSD ganhava as eleições com maiorias absolutas largas, para agora uma alteração da lei eleitoral. Fizemos e fizeram e confirmaram. Portanto, o PSD, com a lei eleitoral do tempo do Dr. Alberto João, teria 20, com estes votos, teria 26 deputados, o que dava suficiente para ter uma maioria absoluta. Portanto, o que a gente está aqui foi a jogatana, a golpada entre o PSD e o PS, na altura, porque diz o Dr. Alberto João que era justo para os pequenos partidos, tiraram a maioria absoluta, tiraram a estabilidade e criaram aqui uma dificuldade que nunca mais se resolve sem uma nova lei eleitoral. Certo, mas o Miguel Albuquerque ganhou as primeiras eleições. Coisas a dizer sobre isso. Primeiro, o PSD teve um grande atentado à Madeira, se se pode dizer, no tempo do Alberto João, porque o Alberto João a se demitir. O resultado eleitoral foi a maior maioria de sempre. Ou seja, às vezes... Ele demitiu-se. Não levou a se demitir. Ele demitiu-se. O que quer dizer com isto aqui? O povo madeirense, quando sente esses ataques à sua identidade, à sua ilha, à sua região, normalmente reage pela positiva. Neste caso, essa reação foi muito ténue. Mas foi preciso dizer, não teve a expressão que teve o Alberto João na altura. Sim. Portanto, não podia porque não, desculpa. Isso não podia. Foi ténue, mas perspectivada numa sondagem que foi até descredibilizada. Exatamente. Mas, só para dizer que não é verdade que os meios de comunicação social, e falo pelo diário, tenham dito o contrário. A sondagem mostrou que a tendência do eleitorado era favorável ao PSD. A segunda coisa, em relação à lei eleitoral, a lei eleitoral primeira de todas, não é? Madeira já teve 3 leis eleitorais, basicamente 3 leis eleitorais. A primeira lei eleitoral que tivemos tinha círculos que eram inconstitucionais, que só elegiam um deputado, que era o caso do Porto Moniz e do Porto Santo. Depois criou-se a obrigatoriedade de todos os círculos terem 2 deputados. E o que aconteceu? A Assembleia chegou a ter 67 membros de deputados. Era uma lei eleitoral que dava um número de deputados louco. Mas não foi por essa obrigação, porque só acrescentava 2. Nós aumentámos. Não, estava em virtude dos mínimos que lá estavam. Há várias leis eleitorais possíveis. As pessoas arranjaram uma coisa que é um círculo de compensação. Há leis eleitorais de ciclo único, há leis eleitorais com vários ciclos. É a dificuldade da Madeira. É só o nosso. E para o Parlamento Europeu. Para o Parlamento Europeu. O resto, conta. Mas isso não... Já ouvi e já ouvi várias vezes que era um ciclo próprio para a Europa. Está a ver como conta? Porque não concordo com o tal círculo. Ora, está pronto, então não é assim tão irrelevante. Não é assim tão irrelevante. Pronto, isto para dizer o seguinte, que arranjar uma outra... Qual é a data da terceira lei? Esta última tem... 2007. Isso. Entre 2007 e 2024. Então, eu fiz um estudo, aliás, que foi publicado até numa revista nacional, com os vários, uma análise a isso. Não há necessariamente esta ligação que Miguel fala. São passados. Não é necessariamente. Não teve maioria absoluta. Teve na primeira?
2015 teve. Teve. Em coligação. Não, não. Não, não. Sozinho. Na primeira, Primeiro de todas. na primeira de todas. Na primeira de O todas, pós-jardim ganhou. Ganhou com muita E eu não me lembro de ter feito qualquer comentário coisa que andava nas primeiras eleições do Miguel Albuquerque. É? Eu ainda me lembro dessa altura. Do Pacto da maioria absoluta. Exato. E havia até um deputado do PSD na altura que andava ali a ver se Era o estava fiel da balança. fiel da balança. Que Exatamente. às vezes faltava às sons e tal, criava ali. Não, 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 não. Bem, adiante. Havia votação nesse. Adiante. Mas isto para dizer o seguinte: portanto, não há uma conexão direta entre a lei eleitoral e a perda da maioria absoluta. Isso não é totalmente verdade. Agora, também é verdade, tem que se dizer, é que esta lei eleitoral que foi negociada entre o PSD e o PS na altura teve um preço. E o preço, Sousa Franco já não está vivo para dizer, mas se calhar ele sabe qual foi. Certo. O António ainda não falou sobre o futuro governo. Quem é que gostava de lá ter nestas circunstâncias? Atenção. Cabe exclusivamente ao PSD, evidentemente, indicar quais são. Eu julgo que, de Exato. qualquer forma, há aqui trabalhos positivos feitos por várias secretarias, e que eu não posso deixar de referir, e não posso deixar de comentar e de esperar como cidadão que se mantenham neste exercício de funções, mas juro, cabe agora ao presidente do governo indigitado fazer saber quem são efetivamente as suas opções, até por nós, para que nós, como cidadãos, podamos efetivamente referir a concordância ou não sobre estas escolhas. Fica assim o olhar em termos de debate para aquilo que aconteceu depois das eleições. No Facho, tem alguma recomendação específica a fazer? Até porque vem aí uma semana, não só com o artigo do Miguel de Sousa na próxima semana, mas com tomadas de posse na Assembleia e no Governo que geram incerteza. Ricardo Vieira, o que é que recomendava? Olha, calculadora na mão e atenção aos sinais. E atenção aos sinais. Os jornalistas vão ter um trabalho prolífico nos próximos tempos. Vão ter matéria-prima que nunca mais acaba. Então, Trinidade, alguma recomendação? Há aqui, evidentemente, duas recomendações. Olhe-se muito bem a relação entre o poder regional e o poder local e a expressão dos diferentes partidos no exercício de funções, quer em termos regionais, quer em termos locais. Tendo particularidade, com particular interesse, o conceito do ordenamento do território e as acessibilidades internas e externas. Aquilo que ouvimos referir atualmente o Ministro das Infraestruturas É um bom princípio. sobre como é que deve ser tratado o subsídio de mobilidade é qualquer coisa que pode ser um perfeito desastre em termos financeiros para a região. Quer dizer, vocês nunca mexeram e não foi um desastre. Agora mexeram. Já há uma comissão. Não. Mas é que há uma comissão até setembro e o ministro, eu ouvi, ele não disse nada. Ele só disse os CTT. Disse que queria ver livros dos CTT. Deve-se aplicar o mesmo sistema que para os cidadãos, para os cidadãos Então, mas é naquilo que diz respeito ao pagamento. Não sei. Miguel, alguma recomendação? A recomendação é ver se os partidos que perderam se vêm à realidade. E eu, por mim, não vejo mal nenhum do PSD poder governar em minoria. Não é uma minoria que eu se diga isso, porque aquilo não, mas às vezes é preciso quem faça alguns serviços, pronto. Mas o PSD pode governar em minoria, talvez, exatamente, vieram não, alguém foi. Não, pelos vistos com toda a comissão política. Não. O que eu acho é que temos que amadurecer e perceber que isto é importante demais e não é, portanto, tendo governos abaixo e maiorias abaixo, que se ganha, seja o que for, que a facto é que eu acho que vamos ter eleições e se tivermos novas eleições, pelas circunstâncias que são, deste governo não ter condições para governar, e penso que o PSD vai ter ainda uma maior maioria e o assunto vai se resolver. Obrigado pela partilha. Neste regresso do debate da semana, fecho com uma boa notícia.
O diário foi hoje distinguido pela Associação Portuguesa de Museologia pelo seu trabalho jornalístico em função de toda a área cultural e museológica. Fiquem Muito bem, bem. bom fim de semana. Parabéns. Bom,